Inteligência artificial como motor de integração da Web3. Olá a todos. Vamos começar em alguns minutos. E queridos palestrantes, por favor, levantem suas mãos para que eu possa trazê-los ao palco. Legal. Ei, Lê, só um teste rápido de microfone. Você está me ouvindo bem? Ei, você está me ouvindo? Sim, ótimo. Legal. Legal. Bem, todos os nossos palestrantes se juntarão a nós um pouco mais tarde. Então, oi a todos. Feliz em vê-los novamente. Ou se é a sua primeira vez participando, bem-vindos ao nosso M-Day semanal, Powered by Hack Seasons. Eu sou Ivan e serei o seu anfitrião para a sessão de hoje. A propósito, o tema de hoje é um que acho super oportuno porque no início desta semana, assisti a uma entrevista com Roman Yampolsky, um dos críticos mais perspicazes da AGI, e ele disse algo que realmente ficou comigo. Ele disse que não estamos mais construindo ferramentas. Estamos construindo potenciais competidores. E ele também alertou que no momento em que criarmos algo um pouco mais inteligente do que nós, perdemos o controle garantido. Mas a grande questão é, podemos ainda confiar em agentes para talvez guiar outros quando não temos nem certeza se eles estão totalmente alinhados conosco? De qualquer forma, isso é a parte filosófica. Então, sim, antes de mergulharmos nesse tema e nas perguntas, vamos começar com uma rápida rodada de apresentações. Lê, você pode se apresentar brevemente? Olá a todos. Eu sou Lex e sou fundador do protocolo XT, que é um agregador de stacking Omnichain alimentado por agentes de inteligência artificial. Então, nossa missão é tornar o farming de DeFi o mais fácil possível para todos, não apenas para os especialistas, e eu trabalhava na Sant antes e também na Layer Zero como engenheiro e, sim, nosso produto é assistido por inteligência artificial e estou feliz por estar aqui no espaço. Obrigado. Obrigado por participar. A propósito, vamos começar, com a promessa de blockchain que é muito mencionada. Quero dizer, a inteligência artificial realmente tornará o onboarding, sem atritos ou apenas moverá a complexidade para debaixo da superfície. Quero dizer, estamos construindo algo amigável ao usuário ou apenas algo diferente? O que você acha? Então, pensamos que o papel da inteligência artificial é basicamente, por exemplo, o ChatGPT tornou a pesquisa e a busca na web sofisticada ou esse tipo de coisas que exigem muita capacidade intelectual muito fáceis, para que essas pessoas de colarinho branco possam aumentar sua produtividade em um nível realmente alto e, então, isso é o mesmo para DeFi e cripto, de modo que a inteligência artificial faz pesquisas sofisticadas, especialmente em DeFi. A avaliação de riscos é importante, então, ela pode, por exemplo, ler contratos inteligentes por si mesma e informar o usuário sobre quais são os riscos potenciais, etc. O que, originalmente, por humanos, levaria dias ou até semanas, mas ela pode automatizar isso em um prazo muito curto e, pensamos que essa é a primeira vantagem para os usuários. A propósito, falando do agente perfeito, o que você acha? Vamos imaginar a infraestrutura de inteligência artificial perfeita agora mesmo. Então, qual é o maior gargalo para a adoção que a inteligência artificial poderia eliminar imediatamente? Quero dizer, frases semente, taxas de gás ou apenas pura confusão. O que você acha? Eu pessoalmente acredito que a execução em si. Quero dizer, encontrar o pool de troca e pagar pelo gás, etc. Esse tipo de coisa, para iniciantes pode ser fácil, mas acho que há uma grande vantagem em usar inteligência artificial nisso. Então, a inteligência artificial será, mais benéfica para cenários mais difíceis e complexos, especialmente em termos de DeFi, a coisa mais valiosa, a composabilidade. Então, digamos que você quer fazer swap e yield farming, etc., em uma única transação usando o dinheiro Lego do DeFi, então você pode otimizar o resultado e, porque hoje em dia, como o dinheiro institucional está entrando e há muitos bots e estratégias sofisticadas, os indivíduos não conseguem facilmente obter o benefício ou um resultado otimizado automaticamente ao investir em DeFi. Então, nesse aspecto, acho que a inteligência artificial pode ajudar muito. Em resumo,
criar uma transação muito complexa em uma, considerando todos esses fatores como slipagem e outros fatores, arbitragem, etc. Sim. Obrigado. Obrigado. A propósito, Tufi, obrigado por se juntar a nós. Você pode se apresentar brevemente, por favor? Meu nome é Tufi. Eu sou o autor e também o CEO do Hypercycle. Somos apenas uma rede de comunicação para a internet da inteligência artificial. Atualmente, temos mais de 650 mil fábricas de nós que vendemos e 108 mil delas entraram em operação há quase 2 anos e estão produzindo nós. Então, é isso, esse sou eu. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. A propósito, tenho uma pergunta para você. Se você pudesse agitar uma varinha e resolver um gargalo crítico de adoção com inteligência artificial, qual seria? Repita a pergunta, por favor. Se você pudesse agitar uma varinha e resolver um gargalo crítico de adoção com inteligência artificial, qual seria? Um gargalo de adoção a ser resolvido pela inteligência artificial para qual indústria? Para a Web 3. Oh, para a Web 3. Ok. Não estou certo se a inteligência artificial resolveria problemas da Web 3. Acho que o código de criptografia, a inteligência artificial precisa de muitos componentes sem atrito e parece que a Web 3 adiciona muito atrito, pelo menos é assim que tem sido vista e provada para muitos tecnólogos sérios mainstream ao redor do mundo. Então, realmente acho que, se as promessas da Web 3 realmente se concretizarem, talvez devêssemos chamá-la de Web 5 ou algo assim, porque, francamente, a Web 2 levou cerca de 18 meses para cobrir o mundo inteiro. A Web 3 está por aí há 10 anos e tem menos de 1% de penetração global. Então, se ela tem um problema intrínseco interno, não tenho certeza se a inteligência artificial vai vir e tentar resolver seu problema. A inteligência artificial precisa de ferramentas e trilhos e assim por diante para operar. E se a Web 3 vier e adicionar camadas adicionais, provavelmente será ignorada pela inteligência artificial. Realmente acho, mas, no entanto, vejo alguns projetos da Web 3 fazendo um trabalho fenomenal em, preencher essa lacuna para o resto do mundo e realmente espero ver esses projetos se concretizarem e se ramificarem para o resto do mundo. Sim, essa é a minha visão sobre isso. Realmente acho que a inteligência artificial está procurando ferramentas, e da perspectiva da Web 3, quando esses problemas forem resolvidos para se tornarem sem atrito, talvez possamos ver uma adoção global fenomenal e isso significa se livrar da dependência de terceiros. Muitos projetos, como você viu na Web 3 nos últimos 10 anos, adicionam camadas adicionais. A inteligência artificial não gosta de camadas. Então, você tem uma camada, camada 2, camada 3, camada 5, camada, seja o que for. Todas essas camadas que adicionaram atrito com base nas leis da física, quanto mais você adiciona atritos, mesmo que você queira ir à velocidade da luz, você vai reduzir isso tremendamente, reduzir a velocidade das interações, e a inteligência artificial não vai gostar disso. Então, provavelmente ela pulará toda a Web 3 se a Web 3 continuar presa em ter todas essas camadas e talvez as pessoas se chamem de Web 5. Talvez porque é um pouco embaraçoso se você for para o mainstream e dizer a eles que a Web 3 ainda está nos primeiros dias ou algo assim, eles ficam tipo, a Web 2 levou cerca de 6 a 18 meses para dominar o mundo inteiro, do que você está falando? Está por aí há 10 anos, as pessoas falam sobre a Web 3, menos de 1% de penetração. Então, realmente acho que os problemas fundamentais precisam ser resolvidos na Web 3 para chamá-la de Web 5, digamos, e então podemos realmente ver alguma adoção fenomenal. Podemos realmente multiplicar o planeta inteiro por 10x, 100x ou sei lá o que. Estamos muito, muito perto de ver isso e vi muitos projetos fenomenais que estão se unindo bem para realmente eliminar esse atrito e adicionar algum valor no final do dia. Concordo completamente com você. Isso é justo. A propósito, vejo que outro palestrante se juntou. E Agir, há quanto tempo não nos vemos? Por favor, apresente-se brevemente ao nosso público. Eu sou Migor, um dos principais colaboradores da Elysos, CEO da Illuv Labs, que é uma empresa que basicamente faz agentes de inteligência artificial tanto para Web 2 quanto Web 3, principalmente Web 2,
porque a demanda é incrivelmente grande. Não é que a Web3 esteja atrás, é porque eles ainda estão tentando entender, como nossos amigos disseram, que há muitas camadas e é difícil governar algo onde você não pode resolver o problema e obrigado por me terem aqui. Obrigado por participar. A propósito, o que você acha? Qual é o maior gargalo que a inteligência artificial poderia eliminar, talvez amanhã? Na inteligência artificial ou na Web3? Na inteligência artificial na Web3. Ok. Então, na inteligência artificial, o gargalo sempre será a computação, pessoal. Computação vai nos custar uma fortuna. Vamos precisar de mais GPUs. Precisamos de modelos melhores. Mas os modelos melhores vêm porque a equipe treina o modelo adequadamente. Então, esse é o único gargalo que vejo agora e o capital, claro, que é o gargalo de tudo. A Web3 é muito complexa, sabe? Acabei de entrar na rede CTO. Para ser honesto, pessoal, quando olho dentro dos dados da Web3, é uma bagunça. Então, se a inteligência artificial vai resolver isso, então você terá a Web 5, Web 7 em 2 segundos, porque esse é o problema insolúvel da categorização ausente. Os contratos são todos diferentes. Não é só diferente, o código é diferente, o método. Não há padrão, então provavelmente o maior obstáculo da Web3 é a total ausência de padrões. Se a Web3 tivesse padrões, a adoção viria mais cedo, mais pessoas poderiam escrever contratos. Não estou falando de ter inteligência artificial ajudando-os, estou falando sem inteligência artificial. Então leva muito tempo porque queríamos ser os mais inteligentes da sala. Estou basicamente desde o início e fizemos as coisas muito complexas. As coisas deveriam ser muito mais simples, fáceis de manter, então o maior obstáculo é a ausência de padrões. Se a inteligência artificial for consertar isso, porque, sabe, se não consertarmos, outra pessoa vai fazer isso. Haverá adoção, mas constantemente digo a cada equipe para começar a trabalhar de maneira diferente, pensar em seu projeto como um projeto real da Web 2, onde você precisa atender a padrões mínimos. Ok, com padrões, às vezes vem também segurança, com padrões, às vezes você reduz custos porque tudo é feito da mesma maneira. Então, é mais fácil encontrar desenvolvedores, por exemplo. Se você encontrar um desenvolvedor Rust amanhã de manhã para um projeto Solana, você é bilionário porque há muito poucos que podem fazer as coisas corretamente. Então, se começarmos a trabalhar com padrões no nosso mundo, na nossa Web3, então, pessoal, tudo vai fluir muito mais rápido. A propósito, falei com o Lê sobre isso antes deste M&A e assisti a uma entrevista recente com Roman Yampolsky. Ele é uma das vozes mais cautelosas em relação à AGI. E ele disse algo que honestamente me deu arrepios. Ele disse que não estamos mais construindo ferramentas. Estamos construindo competidores em potencial e, sabe, isso muda a perspectiva quando estamos entregando as chaves da frente para a Web3. Também ele alertou que no momento em que criarmos algo, sabe, algo um pouco mais inteligente do que nós, perdemos o controle garantido. Então, bem, ele está correto. Nós brincamos de deuses, nunca criamos nenhuma forma de vida diferente até agora. Ok, apenas tentamos o tempo todo, somos cientistas matemáticos, queremos criar uma inteligência que supere a nossa porque é o nosso jogo. Agora não vai acontecer amanhã, pessoal, que vocês vão ter AGI, ok, mas aposto que ele vai, não estou com medo disso. Estou com medo do controle que o governo tem sobre isso. Porque a AGI, se puder quebrar a criptografia, é uma tecnologia de nível militar. Você nem vai vê-la. Então, quando realmente alcançarmos a AGI, você não vai saber por um tempo. E estou no cripto porque sou sensível ao fato de que não quero o governo, no início, porque agora tudo é ETF. Não quero o governo se metendo nos meus negócios o máximo possível. Então, o cripto no início era totalmente centrado nisso e estou com medo. Não estou com medo da AGI, pessoal. Não estou com medo de ter uma superinteligência, talvez vá nos ajudar, sabe, resolver alguns problemas. Ok, porque o único trabalho da inteligência artificial é resolver problemas. Mas estou com medo de que grandes jogadores vão usá-la e não vão nos deixar acessá-la. Então, esse é o único medo que tenho. Eu faço agentes todos os dias, pessoal.
Alguns agentes são muito inteligentes, alguns agentes são muito estúpidos. Vejo que há um caminho para algo maior que, de qualquer forma, é bom para nós. Não é uma coisa ruim ter um agente que te diga se você tem câncer ou não ou te ajude no trabalho do dia a dia. Ok, isso não é ruim. É ruim se isso for usado contra você. Então, eu realmente gostaria, não vou dizer que precisamos de inteligência centralizada porque ela não existe. Ok, acabei de dizer que sem GPUs não podemos fazer isso. Mas eu realmente gostaria que isso acontecesse em uma situação aberta. Ok. Então, código aberto e, para os meus sonhos como desenvolvedor de inteligência artificial, sempre quis fazer isso na minha vida e agora estou feliz porque faço exatamente o que queria fazer quando era criança. Você nunca chegará a uma AGI de verdade em um regime de abundância. Regime de abundância. Todo mundo vai reservar mais GPUs. Todo mundo vai usar mais energia para treinar o modelo. Eles não trabalharão na otimização. E a AGI não será um LM, será algo que talvez seja muito pequeno e possa rodar em qualquer lugar em cada computador. E então isso não pode ser um GPT-5 que é incrivelmente grande ou na nuvem. Então, não estou com medo disso. Estou com medo porque, se amanhã de manhã eu tiver uma AGI e ela fizer o meu trabalho, talvez eu possa ir para a praia em vez de, sabe, fazer minhas tarefas. Ficarei feliz, mas estou com medo de que alguém vá usá-la contra mim. E, sabe, a história se repete. Nunca aprendemos com isso. Então, se não acontecer em um espaço aberto, para que todos estejam envolvidos, ok, então, estou com medo disso. Obrigado, obrigado. Espero que no futuro ela só resolva nossos problemas. Falando das ferramentas, vamos passar para o TUFI. O que você acha? Os agentes poderiam substituir carteiras tradicionais? Quero dizer, sem gás, sem frase semente, sabe, apenas uma única intenção do usuário, como, não sei, enviar $50 e o agente cuida de tudo. Oh! Isso! Você quer dizer que contrataria um agente para fazer o trabalho em seu nome e, sim, sabe, este é um dos podcasts que participei recentemente e vi que há muitas pessoas trabalhando nessa ponte entre humanos e o mundo da inteligência artificial. Na verdade, a Mastercard também está fazendo isso, e a Visa, eles anunciaram há alguns meses. Então, não é só isso, muitas pessoas no espaço da Web3 estão fazendo isso. A PayPal anunciou também, eles estão fazendo isso. E, então, o Google Pay, eles estão trabalhando em algo assim. Eles vão anunciar em breve. Samsung Pay, há um grande que virá no ano novo da Apple e não sou um insider, então posso dizer o que quiser porque não sou um insider, não pertenço à Apple. Posso apenas dizer como se fosse uma previsão jogada ao vento e venho fazendo isso há algum tempo e elas têm se mostrado bastante precisas. Eu falei sobre o Google A2 há um ano antes do Google A2 aí ele saiu. O Google estende a internet da inteligência artificial. Se não sabem o que é, podem pesquisar. Com o Hypercycle, nós possibilitamos que agentes conversem entre si sem depender de terceiros e esses agentes podem ser estranhos. O Google A2A entra e estende isso ainda mais. Então, quando eles se conhecem, terão certos protocolos para conversar entre si e, claro, 4 meses antes disso, o MCP fez isso com Anthropic, quero dizer, nós fizemos isso alguns anos antes, o que é ótimo, mas fizemos para estranhos com inteligência artificial, o que é uma extensão para todos esses. Então, sim, há esse futuro que você está descrevendo. Muitas pessoas pensam que é um futuro tão distante. Meu Deus, vou poder contratar um agente de inteligência artificial que fará todo o meu trabalho. Isso já existe, as pessoas estão começando a explorar isso. O que notamos com o Hypercycle é que eles levam isso a um nível além, que eles sentem que há muita criação de riqueza que vai acontecer no mundo da inteligência artificial e como podemos acessar essa criação de riqueza. Como podemos participar dessa criação de riqueza? Então, muitas pessoas acabam operando fábricas de nós de graça. Há muitos proprietários de fábricas de nós. Eles ficam tipo, você quer se tornar um operador, vá fazer o treinamento e você pode operar isso e eles podem pegar uma grande porcentagem dessa criação de riqueza. Outros são um pouco mais preguiçosos. Eles ficam tipo, não quero aprender e apenas vou comprar algumas fábricas de nós. Então, isso se torna um facilitador.
É mais do lado da oferta. E essa oferta pode permitir que grandes empresas como Google, grandes governos como Estados Unidos e China trabalhem juntos na mesma internet que você trabalha hoje. Não existe essa coisa de venha para a minha rede Hypercycle ou venha para alguma rede específica. Funciona na rede existente, vai dentro dos pacotes de rede. Permite que esses nós conversem entre si, o que é fabuloso, e dado que eles não dependem de terceiros. Então, imagine o exemplo que você acabou de dar. Você vai e dá a um agente $50. Você usa alguma solução da Web3 que vi algumas que apareceram no seu programa e estou conversando com o CEO deles em breve ou você pode usar a Mastercard ou qualquer coisa. Mas quando as pessoas dizem para usar esse método para depositar no seu agente e dizer, aqui estão os $50 e vá fazer o trabalho, quando esse agente for trabalhar com o resto dos agentes no mundo inteiro, os trilhos são o Hypercycle. Então, o Hypercycle não existe em si, contatem-me. Eu nem consigo descobrir sobre as interações deles. Eles realmente vão de ponto a ponto. E nesse mundo da internet da inteligência artificial, há muitas coisas legais acontecendo. Há, por exemplo, um motor de busca que demos a eles um termo de compromisso de $8 milhões e eles provavelmente fecharão em 12 milhões após 19 de setembro. E isso é basicamente um motor de busca para os agentes de inteligência artificial. Então, nenhum humano vai encontrá-lo, mas seus agentes de inteligência artificial vão encontrá-lo. Então, é mais ou menos como o seu agente de inteligência artificial precisará encontrar outros agentes de inteligência artificial e irá pesquisar no Google da inteligência artificial. Pense nisso dessa forma. E é super legal porque é tudo compatível com o Google A2A e o MCP da Anthropic e muitos dos inteligentes da Web3 que estão acessando, trazendo qualquer carteira para permitir que as pessoas coloquem essa ordem nesse agente e deixem esse agente fazer o trabalho por você. É como a ponte entre o humano e o mundo da inteligência artificial. Isso não é mais futuro. Isso é o presente. Então, se alguém está ouvindo isso e pensa, isso está muito distante no futuro. Isso está acontecendo enquanto falamos. É só que muitas pessoas que estão percebendo isso sentem que querem estar do lado da oferta e querem participar da criação de riqueza ou apenas querem estar do lado da demanda, como no exemplo que você deu, que você apenas vai e contrata um agente de inteligência artificial que, por si só, vai contratar muitos agentes de inteligência artificial, dá a ele $50 e vê o que ele traz de volta e é fascinante o que ele traz de volta. Seus $50 tocarão quase todas as IAs que as pessoas ouviram falar nas notícias sem pedir permissão. E é assim que o Hypercycle possibilita isso nos bastidores. Você não precisa de assinatura para a Microsoft, você não precisa de assinatura para o Google. Esse agente por si só saberá como falar com algum agente específico que tem essa assinatura. Pagaria 0,01 centavo e não há atrito no meio e ele fará o trabalho. Isso não é mais futuro. Isso é o presente. Ok. Agora, quando isso vai atingir o ponto de inflexão, esse presente vai atingir o ponto de inflexão onde cada agente de inteligência artificial, como eu disse antes, há 108 mil fábricas de nós que entraram em operação. Mas imagine quando esse número crescer para centenas de milhões. A emergência dessa inteligência que será gerada de muitas inteligências trabalhando juntas é muito difícil para qualquer humano imaginar, incluindo o cientista que conheço e com quem já sentei em um painel algumas vezes e conversamos sobre muitas coisas legais e ao romance que você mencionou e, sim, então realmente acho que há muitas coisas que podem surgir dessa emergência devido à eliminação ou minimização do atrito das interações entre esses agentes de inteligência artificial e estamos testemunhando isso ao vivo. Não estou realmente dando uma opinião. Estou contando fatos que estou testemunhando com base nas fábricas de nós que vendemos. Nossos clientes estão produzindo esses nós, eles estão permitindo que esses agentes conversem entre si. Então é um momento bastante fascinante para se viver hoje em dia, nunca na história da humanidade. Na verdade, nunca na história do planeta Terra que conhecemos alguma espécie que foi capaz de criar algo que poderia nos superar a todos. Poderia ter uma inteligência maior que todos nós, poderia alcançar certas áreas no espaço à velocidade da luz. Porque esse tipo de inteligência não precisa realmente enviar coisas em um foguete e lutar com aquele saco biológico de carne que você precisa enviar daqui para Marte. Ela apenas envia na velocidade da luz.
Então, estamos nesta era após 5 bilhões de anos deste planeta Terra que estamos testemunhando isso acontecer enquanto falamos. Tempo bastante fascinante para estar vivo. Essa é uma ótima resposta, a propósito. Não tinha pensado que isso já é o nosso presente. Obrigado. Obrigado. A propósito, Lê, o que você acha? A inteligência artificial poderia se tornar a nova carteira? Oh, o quê? A inteligência artificial requer uma nova carteira. Você disse nova carteira. Sim. Acho que o oposto, porque no que a inteligência artificial é boa é entender essa tecnologia profunda e complexa e isso não é uma barreira para ela, ao contrário de para seres humanos. Então, talvez eles possam apenas usar a tecnologia existente, como carteiras, etc. Mas, obviamente, precisa ser mais amigável à inteligência artificial a longo prazo. Mas, sim, basicamente acho que as carteiras atuais são suficientes para as IAs. Mas a questão é que os agentes precisam conversar entre si e esse tipo de coisa é feito por muitos projetos, e sim, como as IAs, pessoalmente, acho que mais IAs virão para o cripto e a Web3, de modo que elas superarão os seres humanos, obviamente. E a dinâmica de poder entre inteligência artificial e seres humanos será, no final, eventualmente, eles vencerão e, para evitar que essas IAs dominem toda essa riqueza no cripto Web3, porque acredito que a Web3 é bastante, não bastante, é muito amigável à inteligência artificial, porque toda essa lógica está na cadeia. São todos contratos inteligentes que são de código aberto. Eles são muito melhores que seres humanos para lê-los e analisá-los e criar essas estratégias complexas de como ganhar dinheiro fácil. Então, uma vez que a AGI surgir ou mesmo antes da AGI, uma vez que esses bancos de Wall Street ou tradicionais sofisticados entrarem em jogo e implantarem suas próprias IAs inteligentes, acho que é uma questão de tempo até que eles possam dominar isso. Então, o que podemos fazer como indivíduos ou varejo? Então, obviamente, acho que precisa ser auxiliado por inteligência artificial, mas a inteligência artificial não pode estar sempre correta e muitas coisas ainda não, quero dizer, como a avaliação de risco de tokens cripto ou posições, não pode ser 100% analisada por cripto, porque ainda está sendo construído por seres humanos, desenvolvedores humanos. Então, redes humanas como essas coisas de festas semanais de blockchain nunca sairão de moda e a inteligência artificial não conseguiria facilmente obter essas informações dessas festas offline, acho, e isso é uma grande parte no cripto. Então, sim, em resumo, a inteligência artificial não exigirá uma nova carteira, mas eles são muito melhores que seres humanos em termos de eficiência de capital e construção de estratégias. Então, precisaremos estar preparados para isso. E no XT5, você pode pesquisar 1.500 bots em uma tela e pode facilmente implantar seus ativos usando agentes de inteligência artificial. Então, sim, mas, sabe, nós, seres humanos, teríamos que trabalhar duro para pelo menos não perder a luta em termos de acumulação de riqueza versus inteligência artificial. Sim, com certeza, eles precisam estar preparados. Obrigado. Obrigado pela resposta. A propósito, e agir, o que você acha? Substituir carteiras por inteligência artificial parece ótimo. Sim, mas onde estão as verdadeiras bandeiras vermelhas de segurança? Quero dizer, quais mecanismos precisam estar em vigor? Ok, então, temos o Hyperliquid que tem a carteira de agente desde basicamente o início. Então, isso já está acontecendo. Isso é algo que já usamos. Há muitos bots de negociação que usam agentes para eficiência. Então, é algo que já aconteceu. Eu tenho minha própria carteira que tem um agente que não me deixa enviar dinheiro para estranhos, por exemplo. Então, é algo que está aqui. Ok, como eu disse antes, não agora, cada agente, de alguma forma, porque ninguém tem dinheiro para GPUs, pessoal. Ok, depende de uma API. Então, depende do OpenAI, Anthropic ou Grok, seja o que for. Quando tivermos em 2027 o agente no telefone, esse agente será seu amigo. Será a única entidade que você provavelmente confiará. Então, entre agora e então, o agente vai usar constantemente carteiras, porque é muito fácil,
pessoal, desenvolver um agente que faça transações leva 2 horas. Então, não é grande coisa, na verdade leva menos, porque eu já tenho o MCP de todas as cadeias, basicamente. Então, provavelmente leva 20 minutos para implantar um agente que faça transações para mim, mas eu ainda dependo da API. Preciso não depender mais disso. Então, a aposta da NVIDIA está nos modelos pequenos. Recebemos um e-mail e artigos há 3 semanas do Central e todos apontam para o fato de que podemos usar modelos menores na máquina. Então, um modelo de 4 bilhões de parâmetros que não é um gênio será suficiente para fazer até o seu dever de casa. Ok. Então, não estamos longe disso, você precisa de alguém grande para implementar isso na máquina. Então, até que a Apple diga, sabe, há um LM no seu telefone, é um LM agentic. Porque se eles quisessem fazer algo, precisam interagir com o aplicativo, por exemplo. Então, assim que você conseguir isso, você terá uma adoção em massa dessas entidades. Muitas pessoas as usam, desenvolvedores as usam. Mas nem todo mundo no planeta adotou, eles sabem como interagir com isso. Mas se vier no telefone ou no Mac, por exemplo, pré-instalado, então vão começar a usá-los lentamente. Não vai levar muito tempo para as pessoas entenderem que a sumarização é melhor do que ler 200 e-mails. No meu caso, salvou minha vida, porque recebo um monte de coisas que não me importo e recebo uma sumarização apenas do argumento que me interessa e todo o resto termina com uma regra dentro de uma pasta que verifico quando tenho tempo e isso me economiza muito tempo. É apenas um exemplo, a transação é outro exemplo, então não estamos longe disso. Absolutamente, estamos lá, ainda estamos, de qualquer forma, no início dessa tecnologia que chegou há 3 anos, então, cadeia longa há 3 anos e meio. Começamos a fazer essas coisas e é bem novo, é um bebê e é a interface natural entre o que fazemos agora e robôs, então estamos aprendendo a falar com máquinas, porque mais tarde provavelmente teremos algum humanoide nos ajudando, ok, então esse é o momento de transição. Acho que em 2027 teremos uma visão muito melhor sobre inteligência descentralizada, então não será descentralizado até que não funcione no seu próprio telefone ou computador. Já temos isso desde aqui. Temos vários estúdios de software onde você pode rodar modelos localmente muito bons também. Você só precisa desse gatilho da distribuição. Ok, que te diga a partir de hoje você tem essa capacidade, use-a. Todo mundo vai entrar. Eles entraram no SMS, criaram uma nova UX. Levaram anos para se tornar chat. Ok. Agora temos o chat. Conversamos com essas entidades. Não, que são nossas entidades ou entidades de outros produtores e não vai levar muito tempo para as pessoas se acostumarem a falar voz a voz com essa entidade. Então, não vejo isso de uma maneira ruim, mas, sabe, eu sou o cara dos agentes. Ok, sou o cara dos robôs, ok, mas acredito verdadeiramente que precisamos de um gatilho vindo não da NVIDIA, porque a NVIDIA não está na posição de fazer algo assim. Você precisa ser capaz e estou bem certo de que será em 2027, porque entre agora e 2027 teremos um processador de 2 nanômetros, então tudo vai rodar muito mais rápido e, aí está, então começaremos a ver a adoção. Enquanto isso, espero que a Web3 comece a se tornar mais séria, menos golpes, menos problemas, então será mais fácil conseguir capital para fazer algo para o bem de todos. E se o agente for me ajudar a fazer a transação ou negociar por mim no Hyperliquid, graças a Deus. Graças a Deus. E obrigado pela sua resposta detalhada. A propósito, Leis, o que você acha? Falando dos riscos. Sim. Nossos agentes podem, sabe, prevenir golpes e assim por diante na Web3 ou estão introduzindo novos perigos que talvez ainda não compreendamos totalmente? O que você acha? Então, sou uma pessoa de DFI. Em 2021, especialmente, havia muitos forks do SushiSwap, especialmente no BSC. Agora é a cadeia BNB e essas pessoas, o tesouro era muito claro, apenas implantavam um novo AMM com recompensas, e após alguns minutos, eles simplesmente fugiam com todo aquele dinheiro, mas apenas alguns. Como as primeiras pessoas que entraram muito rápido, podiam ter ganhado algum dinheiro e é como, mesmo hoje em dia, no último ano, havia tantas moedas meme e essas moedas meme eram,
Como, obviamente sem valor, como toda carteira é anônima, os mesmos jogadores apenas lançavam uma nova moeda. Meme de novo e faziam pump e dump. Sim, esses são apenas alguns cenários que vocês já conhecem e esses AIs poderiam obviamente prevenir esses golpes, se, tipo, não prevenir, mas em termos de execução, eles podem. Assim que há uma nova moeda meme ou um novo pool que entra com alto APY ou renda previsível, então, muito mais rápido que seres humanos, agentes de inteligência artificial podem, melhor que qualquer humano. Então, é como, novamente, talvez não esteja prevenindo esses golpistas, porque esses golpistas continuam e continuam e continuam, mas uma vez que eles percebem que estão apenas compartilhando dinheiro com inteligência artificial, não sei, talvez eles façam isso, mas pelo menos, os seres humanos poderiam ser menos. Acho que podemos ser menos arriscados com esses golpistas, porque não seríamos o alvo real depois. Mas é apenas um cenário e talvez minha imaginação, mas o que quero dizer é que esses agentes de inteligência artificial serão muito mais performantes e muito melhores e muito mais rápidos para entender se é bom entrar no APY agora ou simplesmente não fazer isso. Então, novamente, os seres humanos não poderiam ser competentes para vencê-los. Então, sim, mas em outros pontos, antes que esses cenários horríveis cheguem, podemos utilizar AIs para analisar riscos potenciais de posições de FI ou tokens cripto, moedas meme também, de uma maneira que seres humanos não conseguem fazer rápido o suficiente. Então, sim, dessa forma, podemos prever o risco com antecedência. Então, sim, poderíamos potencialmente nos livrar desses fatores de risco, acho. Sim, concordo completamente com você. Temos que analisar o risco potencial. É muito importante. A propósito, essa pergunta, sabe, me deixa um pouco nervoso. Quero dizer, estivemos falando muito sobre automação de confiança. Mas e se os agentes que estamos construindo para proteger os usuários, sabe, acabarem se tornando uma ameaça? Talvez, Tufi. O que você acha? Os agentes são os cães de guarda que estávamos esperando? Ou, sabe, talvez os maus atores apenas os usem como armas para golpes mais inteligentes. Sim, é inevitável. Acho que os maus atores acabarão amplificando seus esforços utilizando inteligência artificial e, se eles fizerem isso, quero dizer, eles já começaram há muito tempo e é só que agora, assim como as ferramentas e a inteligência artificial que existem por aí, elas são muito melhores do que nunca foram. Então, sim, como muitos de vocês saberiam, os maus atores, por exemplo, nos anos 90, usariam um método para fazer seu servidor pensar que há milhões de e-mails sendo enviados para você responder a algo, mas, enquanto isso, é apenas uma única máquina que está fingindo ser 1 milhão de máquinas diferentes. E, na época, um dos métodos usados para prevenir isso usando criptografia é chamado de hash 98. E, em seguida, esse é o mesmo método que foi adotado pelo Bitcoin dentro da prova de trabalho. Então, sempre há alguns métodos usando criptografia para combater os maus atores. Há muitas pessoas que pensam que podem usar inteligência artificial para combater maus atores de inteligência artificial. Talvez até certo ponto, mas acho que a criptografia é muito melhor para ser usada para combater inteligência artificial. Porque o que não te contam é que se você usar inteligência artificial para combater um mau ator de inteligência artificial, é exatamente o que esse mau ator usou para treinar a inteligência artificial para ficar melhor. Como, por exemplo, se você pegar um deepfake, eu dei essa apresentação na Interpol há 6 anos e a Casa Branca só a adotou há 6 meses, mas, de qualquer forma, o deepfake, muitas empresas foram financiadas para prevenir deepfakes usando inteligência artificial. Mas esses são os mesmos métodos que eles usaram para fortalecer esse deepfake. Em vez disso, se você usar criptografia para validar que cada quadro que você está assistindo em frações de segundo que está chegando por uma voz, eles são realmente assinados em uma árvore de busca binária determinística que está conectada de uma maneira que requer uma quantidade enorme de computação, você consegue validar que a pessoa que você está assistindo é a pessoa real que você quer assistir. É a pessoa que assinou isso e não há nada que a inteligência artificial possa fazer para quebrar isso, ainda não. E quando ela for capaz de quebrar isso, como se houvesse alguns métodos quânticos, então você pode aplicar criptografia quântica para prevenir isso.
Então, há muitas prevenções usando criptografia e estou dizendo o mundo inteiro da criptografia porque as pessoas do cripto se referem a cripto como mais sobre aquelas negociações diárias ou sei lá o que. Mas a criptografia em si é algo fenomenal para esse espaço para ter muitas prevenções. Porque dá a você um resultado determinístico e não estou ficando filosófico aqui sobre determinístico. Algumas pessoas dizem que determinístico é apenas 99,9999999%. Isso ainda é determinístico na prática. Ao contrário da inteligência artificial, que é probabilística, então, quando a inteligência artificial for combater isso, ela vai te dizer que é tipo, estou reduzindo isso em 98% ou 95% ou algo assim. Enquanto a criptografia é quase 100%. Então, sim, combater maus atores usando criptografia pode ser muito útil. Também vi alguns projetos que saíram do espaço da Web3 que realmente acho que provavelmente encontrarão um caminho para o mainstream, porque isso é um verdadeiro valor adicionado à humanidade hoje e à inteligência artificial amanhã. Então, é para o mundo, basicamente. Usar criptografia adequada para. Compreendamos totalmente? O que você acha? Então, sou uma pessoa de DFI. Em 2021, especialmente, havia muitos forks do SushiSwap, especialmente no BSC. Agora é a cadeia BNB e essas pessoas, o tesouro era muito claro, apenas implantavam um novo AMM com recompensas e após alguns minutos, eles simplesmente fugiam com todo aquele dinheiro, mas apenas alguns. Como as primeiras pessoas que entraram muito rápido, podiam ter ganhado algum dinheiro e é como, mesmo hoje em dia, no último ano, havia tantas moedas meme e essas moedas meme eram, como, obviamente sem valor, como toda a carteira é anônima. Os mesmos jogadores apenas lançavam uma nova moeda. Meme de novo e faziam pump e dump. Sim, esses são apenas alguns cenários que vocês já conhecem e esses AIs poderiam obviamente prevenir esses golpes. Se, tipo, não prevenir, mas em termos de execução, eles podem. Assim que há uma nova moeda meme ou um novo pool que entra com alto APY ou renda previsível, então, muito mais rápido que seres humanos, agentes de inteligência artificial podem, melhor que qualquer humano. Então, é como, novamente, talvez não esteja prevenindo esses golpistas, porque esses golpistas continuam e continuam e continuam, mas uma vez que eles percebem que estão apenas compartilhando dinheiro com inteligência artificial, não sei, talvez eles façam isso. Mas pelo menos, os seres humanos poderiam ser menos. Acho que podemos ser menos arriscados com esses golpistas, porque não seríamos o alvo real depois. Mas é apenas um cenário e talvez minha imaginação, mas o que quero dizer é que esses agentes de inteligência artificial serão muito mais performantes e muito melhores e muito mais rápidos para entender se é bom entrar no APY agora ou simplesmente não fazer isso. Então, novamente, os seres humanos não poderiam ser competentes para vencê-los. Então, sim, mas em outros pontos, antes que esses cenários horríveis cheguem, podemos utilizar AIs para analisar riscos potenciais de posições de FI ou tokens cripto, moedas meme também, de uma maneira que seres humanos não conseguem fazer rápido o suficiente. Então, sim, dessa forma, podemos prever o risco com antecedência. Então, sim, poderíamos potencialmente nos livrar desses fatores de risco, acho. Sim, concordo completamente com você. Temos que analisar o risco potencial. É muito importante. A propósito, essa pergunta, sabe, me deixa um pouco nervoso. Quero dizer, estivemos falando muito sobre automação de confiança. Mas e se os agentes que estamos construindo para proteger os usuários, sabe, acabarem se tornando uma ameaça? Talvez, Tufi. O que você acha? Os agentes são os cães de guarda que estávamos esperando? Ou, sabe, talvez os maus atores apenas os usem como armas para golpes mais inteligentes. Sim, é inevitável. Acho que os maus atores acabarão amplificando seus esforços utilizando inteligência artificial e, se eles fizerem isso, quero dizer, eles já começaram há muito tempo e é só que agora, assim como as ferramentas e a inteligência artificial que existem por aí, elas são muito melhores do que nunca foram. Então, sim, como muitos de vocês saberiam, os maus atores, por exemplo, nos anos 90, usariam um método para fazer seu servidor pensar que há milhões de e-mails sendo enviados para você responder a algo, mas, enquanto isso,
É apenas uma única máquina que está fingindo ser 1 milhão de máquinas diferentes. E, na época, um dos métodos usados para prevenir isso usando criptografia é chamado de hash 98. E, em seguida, esse é o mesmo método que foi adotado pelo Bitcoin dentro da prova de trabalho. Então, sempre há alguns métodos usando criptografia para combater os maus atores. Há muitas pessoas que pensam que podem usar inteligência artificial para combater maus atores de inteligência artificial. Talvez até certo ponto, mas acho que a criptografia é muito melhor para ser usada para combater inteligência artificial, porque o que não te contam é que se você usar inteligência artificial para combater um mau ator de inteligência artificial, é exatamente o que esse mau ator usou para treinar a inteligência artificial para ficar melhor. Como, por exemplo, se você pegar um deepfake, eu dei essa apresentação na Interpol há 6 anos e a Casa Branca só a adotou há 6 meses, mas, de qualquer forma, o deepfake, muitas empresas foram financiadas para prevenir deepfakes usando inteligência artificial, mas esses são os mesmos métodos que eles usaram para fortalecer esse deepfake. Em vez disso, se você usar criptografia para validar que cada quadro que você está assistindo em frações de segundo que está chegando por uma voz, eles são realmente assinados em uma árvore de busca binária determinística que está conectada de uma maneira que requer uma quantidade enorme de computação, você consegue validar que a pessoa que você está assistindo é a pessoa real que você quer assistir, é a pessoa que assinou isso e não há nada que a inteligência artificial possa fazer para quebrar isso, ainda não. E quando ela for capaz de quebrar isso, como se houvesse alguns métodos quânticos, então você pode aplicar criptografia quântica para prevenir isso. Então, há muitas prevenções usando criptografia e estou dizendo o mundo inteiro da criptografia porque as pessoas do cripto se referem a cripto como mais sobre aquelas negociações diárias ou sei lá o que, mas a criptografia em si é algo fenomenal para esse espaço para ter muitas prevenções, porque dá a você um resultado determinístico e não estou ficando filosófico aqui sobre determinístico. Algumas pessoas dizem que determinístico é apenas 99,9999999%. Isso ainda é determinístico na prática. Ao contrário da inteligência artificial, que é probabilística, então, quando a inteligência artificial for combater isso, ela vai te dizer que é tipo, estou reduzindo isso em 98% ou 95% ou algo assim. Enquanto a criptografia é quase 100%. Então, sim, combater maus atores usando criptografia pode ser muito útil. Também vi alguns projetos que saíram do espaço da Web3 que realmente acho que provavelmente encontrarão um caminho para o mainstream, porque isso é um verdadeiro valor adicionado à humanidade hoje e à inteligência artificial amanhã. Então, é para o mundo, basicamente. Usar criptografia adequada para